Boa tarde. Primeiro escalão recebe, nesta quarta-feira, o professor doutor Manuel Marcondes Neto. Quem é o professor Manuel Marcondes Neto? É o presidente, criador, fundador do Observatório da Comunicação Institucional, sediado no Rio de Janeiro. Para conversar com o professor Manuel Marcondes Neto, eu convidei a advogada e comunicóloga Soraya Câmara. Muito obrigado, professor, pela sua presença e ter atendido ao nosso convite. Eu gostaria de começar abordando o seguinte, professor. O nosso programa hoje, além de debater as questões ligadas à comunicação de uma maneira geral, todo o mix que compõe a comunicação, relações públicas, propaganda, publicidade, marketing, etc., nós vamos fazer uma discussão também pedagógica e didática, promover. Então, começando pelo lado da didaxia relacionada ao assunto comunicação, quais são os objetivos básicos do Observatório da Comunicação Institucional? O senhor criou ele em 2013, com que objetivo? Como é que nasceu o Observatório? Bem, muito obrigado. Caetano, agradeço também o convite, prazer, Soraya. Bom, atuando no campo acadêmico durante muito tempo, na área de comunicação, eu resumiria para você o seguinte, que a área de comunicação, que abrange todas essas especialidades, jornalismo, propaganda, relações públicas, que é a minha, a rádio e televisão, o radialismo, o cinema, não é? Temos a ECA aqui em São Paulo, na USP, onde eu me doutorei, são 10 departamentos, né? Ainda tem lá biblioteconomia, ciência da informação, escola de arte dramática, escola de música. Então, escola de comunicações e artes, inclusive, foi fundada com o título de Escola de Comunicações Culturais. Isso é história. Muito bem, então essa faculdade humana de comunicar-se, que é a ideia de tornar comum, quer dizer, aquilo que vai em mim, na minha cabeça, sim, eu consigo transmitir para que você compreenda. Então vai na cabeça e no coração, né? Tornar comum. Então isso é uma atividade que hoje tornou-se central, quer dizer, com internet e redes sociais, eu costumo dizer, a comunicação saiu da periferia das decisões e foi para as organizações, para o board, para a sala do conselho, né? Se quando eu escolhi comunicação, eu podia ouvir dos meus tios que era perfumaria, comunicação, hoje não é mais perfumaria, hoje é centralidade, porque as crises que nós nos deparamos são crises de imagem pública, por vazamentos, por alguém que gravou algo, uma imagem, um som, um áudio, e isso gera um grande problema para uma empresa, sobretudo quando tem ações em bolsa. Então hoje o profissional de comunicação tem que estar junto com os outros diretores na hora de uma tomada de decisão. A comunicação ascendeu a patamares mais elevados hoje no processo corporativo e institucional. Não, e a comunicação institucional, para terminar de responder a sua pergunta, ela é uma disciplina que é central em relações públicas, mas muitas vezes não aparece nos outros cursos, sendo importante como porque não é a comunicação de marketing, não é a comunicação vendedora. Nós estamos acostumados a ver a comunicação vendedora, a comunicação de marketing e a comunicação jornalística, o jornalismo. Mas quando você está falando de institucionalidade, você está falando da fala do trono. Sim. Está tratando da fala do trono. Quer dizer, é o presidente, é o ministro, é o secretário, é o governador, é o executivo, chefe de uma fundação, de uma autarquia. Quer dizer, ele está falando pela instituição. E isso é uma especialidade e precisa ser mais bem ensinada, melhor aprendida, para ser melhor aplicada. Nesse cenário que o senhor nos mostrou com a sua resposta, qual é o papel específico, princípio do observatório? Bom, o idioma inglês, né, não aceitou essa adaptação da palavra observatório. Observatório para os americanos e ingleses é para ver estrelas. Mas os franceses, o idioma francês, adotou, então você encontra observatórios na França, no Canadá, observatórios de políticas públicas, observatório da saúde pública, observatório da comunicação interna, temos um em Portugal,
Enfim, então o observatório como um tipo de entidade que avalia o que acontece e reflete criticamente. Então, ela é no caso do observatório, é uma sociedade educativa, sem fins lucrativos. As pessoas que se associam, que lá estão, se propõem a estudar os assuntos e publicar seus comentários, suas análises. Fazemos pesquisas também. Então, quer dizer, queremos prestar um serviço público e estamos na defesa, na área do direito, pugnando pelo reconhecimento do interesse público, né, nos tornarmos OCIP, uma organização da sociedade civil de interesse público. Perfeito. Porque consideramos a comunicação institucional algo de interesse público e mais, um direito humano. Será uma porfia acirrada, hein, professor? Sim, é o direito humano do cidadão receber uma informação íntegra, honesta, que não induza a erro de julgamento. O cidadão tem o direito de receber isso, de empresas, de governos e de entidades da sociedade civil. Qualquer coisa menos que isso, nós nos rebelamos. Perfeito. Soraya, por favor. Então, no nosso sistema aqui no Brasil educacional, professor, mal formam indivíduos para serem empregados e consumidores. Nós temos educado bem empregados e consumidores. Poderia falar? Sim, mas isso não forma o cidadão. Né? Temos aí a obra do Nestor Garcia Canclini, né? O livro Consumidores e Cidadãos, onde ele faz essa discussão. Não é? Temos um déficit de cidadania. Né? Nós, em pleno terceiro setor, podemos dizer isso porque passamos a dificuldade da compreensão do que seja você se reunir em torno de causas. Né? É muito compreensível um Greenpeace, Sim. um SOS Mata Atlântica, porque estamos falando de natureza, né? Ou como a SUIPA, a Sociedade Protetora dos Animais. Isso é muito flagrante. Agora, o cidadão precisa de outras defesas diante da saúde pública, diante da incúria, diante das fake news. É impossível hoje a gente tratar de comunicação sem falar desse fenômeno. E nós lá no Observatório, então, procuramos tratar dessas questões. E qual é a solução para coibir as fake news, professor? O senhor não acha que teríamos que criar uma penalidade para quem incorresse e utilizasse de fake news para ludibriar o leitor, para ludibriar o cidadão, para ludibriar o consumidor da informação? Olha, eu vou desapontar. Porque é impressionante. O caso da escola de base, Sim. lá atrás, foi um caso de fake news. Emblemático. Que acabou emblemático e que acabou prejudicando os proprietários da escola de uma maneira irrecuperável. A escola acabou Exatamente. E as pessoas também. Exatamente. Né? A vida delas foi prejudicada. Precisamos ter uma penalidade. Não, a meu ver, eu vejo assim. Porque... Não, eu concordo plenamente. Qualquer coisa que prejudique o outro, é preciso que seja penalizada. Como é que o observatório lida com as fake news? Eu vou lhe desapontar o nosso público, porque não há como coibir, utópico. Eu acho que quando o ministro Fux, meu colega de UERJ, eu estava lá quando ele disse que as fake news iam terminar, porque ia ser feita quando ele estava no TSE, eu estava lá naquele dia, naquele andar em que ele estava aquela entrevista. Rompantes e palavras de ordem não resolvem. Né? Mesmo leis, nós estamos num país com muitas leis, boas leis, legislam-se bem no Brasil, mas nós temos o problema do cumprimento das leis. Fazer leis... Aplica-se, mas não se cumpre. Fazer leis... Todo mundo fala assim, não, então vamos propor uma lei, mais uma lei. Então, a única forma, o único antídoto para fake news é a educação de quem está do lado de lá. E aqui em São Paulo nós temos a ponta de lança de um projeto antigo do professor Ismar de Oliveira Soares, a Educomunicação, que é uma das nossas causas, nossa causa mais recente. Em 2018 adotamos,
porque o Observatório ele é um portal inteiramente ferramenta de educomunicação. O que é educomunicação? Educar para a mídia. É a leitura crítica dos meios. E isso já se tornou disciplina em escolas no estado de São Paulo, no ensino médio. Isso é mérito dessa luta de décadas do professor Ismar e outros colegas, né? E no ano passado, me parece, foi a primeira turma de licenciados, professores que vão ao ensino médio ensinar os garotos a ler a mídia, saber a diferença de uma opinião para uma notícia. Isso é muito importante. Então, é por aí que se combate. E nós tivemos, em 2017, com a vinda de 2 jornalistas para o Observatório, elas 2 propuseram que a gente debatesse fake news. Estava no auge lá da campanha do Trump. Nós, então, somos uma ONG com ata, assembleia, sim, tudo que tem direito. Fizemos uma assembleia e, para tratar de fake news, tivemos que adotar mais 2 causas. As causas fundadoras do ACI são a transparência ativa e a comunicação pública. Aí nós adotamos mais 2 causas em 2017. O jornalismo responsável e a propaganda com ética. Por quê? Porque as fake news estão abalando não só o jornalismo, mas também a propaganda. Porque são vendidas como se notícias fossem, sem ser, e são impulsionadas, que é a palavra das redes sociais. E que sem ser viram verdade. Não, mas são impulsionadas como propaganda. Então, quer dizer, você põe o dinheiro para impulsionar, não no ímpeto do jornalista, quero informar mais gente. O impulsionamento numa rede social é para você vender seu carro mais rápido. É o seu anuncinho lá do carro, você impulsionar para mais gente ver. Quer dizer, uma lógica de propaganda. Nós somos bastante críticos no Observatório da admissão que foi feita recentemente do Facebook e do Google como veículos de comunicação. Nós achamos que isso deveria ser muito melhor debatido, né? Porque os veículos de comunicação pagam impostos, estão estabelecidos, são concessões públicas, tem uma série de coisas que devem cumprir. Enquanto que esses mecanismos de internet, eles têm uma outra configuração e talvez não devessem ter o mesmo tratamento do mercado publicitário. Sim. Então, essas 2 causas vieram para ficar. Nós não paramos mais de olhar esse assunto e se o nosso espectador quiser ver, é só digitar lá na nossa linha de pesquisa. Uso indevido de dados. Isso virou um mar de clipping, que nós fazemos clipping. Uso indevido de dados. Porque o que é uma informação fraudulenta? São dados conjuminados. Manipulados. Não, os dados podem ser verdadeiros, mas você embute um falso. Manipulou. E aí o dado falso, a maçã podre, contamina os outros dados. Então, outro dia o Cláudio Freystack, que sim, é um economista, ele falou em sofisma. Eu gostei muito disso. Embora ele tenha começado o artigo dele dizendo que sofisma não é fake news, eu acho que é. Eu acho que é. É justamente você argumentar bem com dados e embutir ali uma inverdade. Dados falaciosos. E aí, todo aquele pacote ficou... Ainda conversando sobre fake news, antes de mudarmos de assunto, o senhor acha que fake news é uma doença incurável, fazendo analogia com a saúde, com a medicina, mas tratável? Ela tem tratamento, mas não tem cura? Eu concordo. Eu depreendi isso da sua explicação inicial sobre o que significa ser fake news hoje em dia. Eu concordo. Não tem solução. Ou seja, não tem cura. A punição, ela será sempre casuística, de alguém que se pegou por algum modo e que se pune, mas, veja, essa pessoa que processou um dado falso e colocou na rede, e todas as outras que compartilharam, elas não têm... Talvez elas tenham mais culpa, porque aquele cidadão sozinho fazendo uma bobagem lá no seu computador, ou falando na sua rede de 5 mil pessoas no Facebook, ela causa um mal. Mas se cada amigo delas compartilha, vira para 20 pessoas,
já multiplicou. Viralizou. Mas, na realidade, são cúmplices, né? Não, aí você vai punir todo mundo. Mesmo a pessoa que compartilhou sem saber. Porque eu peguei um táxi agora e o motorista disse, eu não sei o que é uma notícia verdadeira. Ele disse, às vezes eu sei que uma coisa não é verdadeira, porque eu sou leitor de algumas coisas, mas outras eu não sei. E aí eu não passo. Quer dizer, mas essa consciência é muito difícil, fazer essa filtragem está muito difícil. Mas a Educomunicação vai ensinar o novo leitor a identificar. Eu diria que é um grande remédio é a educação para a mídia. Professor, o senhor escreveu vários livros, creio 11 livros, é isso, né? E um deles é intitulado A Transparência é a Alma do Negócio. O que é, então? A transparência é a alma do negócio? Eu usei essa corruptela aí do ditado famoso, né? Propaganda é a alma do negócio, que em tempos de cidadania organizacional, cidadania empresarial, nos tempos que vivemos hoje, a transparência é a alma do negócio. Propaganda todo mundo faz, né? Já se domina a tática, a técnica, as estratégias. Agora, transparência se tornou a palavra da minha vida nos últimos 5 anos. Eu comecei em 2014 no Observatório, porque a nossa primeira causa é a transparência ativa. Depois eu posso explicar o que é esse ativa. Mas a transparência nos negócios, públicos ou privados, ela é uma coisa prometidíssima, é trend topic. Todo mundo promete, é transparência, ética, outra palavrinha, compliance, toda hora a gente ouve. São as coisas prometidas pelos candidatos. E não entregues. E cadê a entrega? Não há entrega. Então é muito bonito, a palavra... eu já me apresentei em alguns lugares assim, por telefone. Olha, eu estou ligando para falar sobre transparência. Perguntaram se eu trabalhava em uma empresa de vidros, né? A transparência é lindo conceito. Ver através. Então, todo mundo promete. Né? Do governo de direita ao governo de esquerda, do empresário de capital fechado até aquele aberto, todo mundo diz que teríamos uma gestão transparente, a transparência é importante. Em campanha. Como é que entrega? Exatamente. Essa cobrança é que nós queremos infundir. Eu sou do interior, uma pequena cidade do interior do estado de São Paulo chamada Jacareí. Caminho pela Via Dutra, São Paulo, 90 Rio. quilômetros? 90 quilômetros aproximadamente. E em Jacareí, os políticos de então, quando eu era adolescente, me lembro bem, eu tinha 15, 16, 17 anos, diziam, nas campanhas para a prefeitura aqui em Jacareí, todos nós prometemos muita chuva. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, o céu fica carregado, negro, preto, com nuvens carregadas, mas no dia seguinte a chuva não vem, ou seja, não há entrega. Exatamente o que o senhor está falando. E isso permanece até hoje. A ideia, inclusive, da transparência ativa, já aproveitando para explicar, o que é considerado transparência hoje? Você cumprir regras de 2 grandes áreas, do direito e da contabilidade. Então, se você cumpre as leis de acesso à informação, que todos os países criaram, sem inclusive dúvida. Agora da internet também, e se você cumpre as normas contábeis, financeiras, na publicação de balanços, na publicação de relatórios, você é considerado transparente. Mas eu tenho nas minhas pesquisas, que eu tenho feito pesquisa na universidade e no observatório, perguntado para as pessoas se elas se sentem em um ambiente de organizações transparentes. A resposta invariável é não. Ou seja, essas 2 áreas que estão funcionando, estão emitindo cada vez mais normas mais duras, não estão sendo suficientes. Tá? A nossa tese, que está sendo agora testada, sim, é justamente de que uma terceira área se junte ao direito e à contabilidade, a comunicação. Quer dizer, não é uma questão de trabalhar em causa própria, é uma proposta, é uma tese a ser provada, de que a comunicação tem um papel para jogar aí. Então nós dizemos, sem comunicação não há transparência, porque você tem que aderir ao cumprimento das leis e às normas, e aos números. Uhum. Algum instrumento de comunicação, qual é? Não sei, depende da organização.
Para um governo é uma coisa, para uma empresa fechada é outra, para uma entidade da sociedade civil é outra, terceira. Mas é preciso que essa área entre na sala. Perfeito. Desse campo. E aí torna-se, deixa de ser uma transparência passiva, porque hoje, quando você vai pedir uma informação, o órgão diz assim, não, vai buscar lá, eu já publiquei. Está publicado, está lá no arquivo morto. Então joga a responsabilidade em cima do cidadão que está pedindo. Isso para nós é transparência passiva. A transparência ativa, com a entrada da comunicação, é o deliverance. É a entrega da informação antes dela ser pedida. Então é transparência mesmo. Porque você olhou para lá, é a você interlocução viu. em tempo real. Você olhou, viu. Exatamente. Tempo real. É tempo real. Palavra, o termo ótimo. Professor, como que a comunicação institucional pode ser útil às empresas, às organizações e à sociedade? Bom, eu sou suspeito, mas já que vocês me deram espaço para falar, eu acho que é fundamental. É um dos papéis É o papel central de relações públicas. E o observatório se justamente firmou o que está escrito na lei, falando de direito, né? A única profissão que restou regulamentada é a profissão de relações públicas. Ela tem código de ética, responsabilidade técnica, conselhos regionais e conselho federal. São 27 só conselhos no país, né? De 60 e poucas profissões regulamentadas, entre 2.500 ofícios listados no Cadastro Brasileiro de Mão de Obra. Então, esses 27 que estão aí, os médicos, os nutricionistas, os farmacêuticos, os químicos, os economistas, têm esses conselhos de ordem. Todo mundo fala da OAB, mas é isso. A ordem dos advogados. E tem a ordem dos músicos do Brasil. Que é regulamentada. No mesmo sentido, não é? Então, acaba que sendo, na lei, o que está escrito na lei de RP, responsabilidade técnica sobre a informação de caráter institucional. Então, nós escolhemos isso para o nome da nossa entidade, a comunicação institucional, porque ela é fundamental, porque diz de si, diz de identidade, diz de branding, antes do brand. Quer dizer, é uma coisa essencial, fundamental. Como disse, a fala do trono. Como é que se posiciona o imperador? Todo mundo parava para ouvir. E nós continuamos assim, né? Porque a nossa imprensa cobre palácio. A nossa imprensa pode deixar o buraco na rua, mas ela cobre palácio. Tem gente os setoristas que estão lá tem diariamente. Tem gente acampada lá no palácio. Aí, como aquela matéria do Gay Talese, né? Frank Sinatra está resfriado. O prefeito está resfriado, não vai falar hoje. Então a notícia é essa. O prefeito resfriado. 500 câmeras para dizer que o prefeito não vai falar na janela hoje, porque ele está com o nariz avermelhado. Quer dizer, não dá. Entendeu? Então, é importante, mas não é só. Não falta um pouco de visão sistêmica dentro do processo de comunicação para o jornalismo responsável que cobre o poder público no dia a dia, professor? O jornalismo está... Visão sistêmica, ou seja, a penetração ele está sofrendo profundamente muito, né? do processo. Está sofrendo muito empresarialmente. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em jornal. É uma estrutura cara, profissionalizada. Né? É regulamentada? Hoje não. Não, né? Mais uma pérola do senhor Gilmar Mendes, né? Acabou com o ofício de jornalismo. Hoje você pode ter o MTB ou não ter o MTB e atuar normalmente. Você pode acordar amanhã e dizer assim, eu vou ser jornalista. MTB é o registro profissional Sim, do jornalista. É o saudoso Ministério do Trabalho, exatamente, né? O DRT, Delegacia Regional de Trabalho. Os jornalistas se prendiam muito a isto, porque no tempo da ditadura, você tinha que provar não podia ser um desocupado, né? Podia ser preso por vadiagem. Então, havia a preocupação da carteira de trabalho, né? Sim. Agora acabou o ministério, vai acabar a carteira, vai se transformar também num registro virtual. Mas o jornalismo tem sofrido, economicamente, a propaganda mudou completamente, migrou.
dos jornais impressos, das revistas. Há uma grande interrogação, eu acompanho os veículos da área da propaganda, há uma grande interrogação do que vem por aí. Quem disser que sabe o que vai acontecer está mentindo, porque é especulação. Nós estamos vivendo a onda. McLuhan disse que alguém descobriu a água, não foi o peixe. Então, como nós somos os peixes, nós estamos sofrendo o caixote das ondas e aí fica difícil analisar. Não quer dizer que a gente não deva. Né? Professor, a gente está vivendo uma crise institucional no país, você concorda? Sim. E como fica a atuação do Observatório da Comunicação Institucional nessa situação de crise institucional que estamos vivendo? Olha, para nós... Ampliando um pouco a questão da Soraya, como é que o senhor analisa o governo Bolsonaro dentro desse contexto da comunicação? Não falta um pouco um assessoramento mais profissional, mais transparente, como o senhor bate muito nessa tecla, para que o governo Bolsonaro se comunique mais com a sociedade, com mais efetividade, com mais transparência? Olha, para nós é um momento riquíssimo. Para o Observatório de Comunicação Institucional, digamos, por que nós não temos uma página em inglês? Porque nos países anglófonos, nos países mais desenvolvidos, não há o problema da comunicação institucional. O cidadão comum, com a educação básica, ele sabe quando está vendo um anúncio, quando ele está vendo uma comunicação mercadológica e quando é uma comunicação institucional. Ele sabe, ele talvez não saiba nomear isso, mas ele sabe diferenciar. Né? O Brasil não, botou o jornal entre duas novelas. Então, o cidadão já não sabe mais se o personagem, se ele é da vida real. O que é personagem, o que é ficção, o que é realidade. E o jornalista também aparece na área comercial. Nós estamos com um problema nesse sentido de compreensão do problema para o receptor resolver, não é um problema da emissão. Então, o que acontece? Está muito rico para nós, porque, vou falar do Rio de Janeiro, que é a nossa sede. A comunicação institucional no Rio de Janeiro é trágica, né? Da prefeitura. É trágica do governo do Estado, assim como é trágica do governo federal. Não sei aqui em São Paulo, a comunicação da prefeitura e a comunicação do governo Dória. Né? Não chega a ser trágico, porque o Dória é um especialista digamos, em comunicação. Ele é da área, ramo, né? Mas o Covas eu acho que não. Eu venho muito a São Paulo, sou daqui, mas não estou vivendo aqui. Nós cobrimos, fazemos clipping. No nosso portal não há nenhum tipo de censura e de viés. Nós temos lá colaboradores que falam livremente, publicam livremente o que querem. Mas quando me perguntam do viés, estão pensando em política partidária, qual é o viés do observatório? Será que o meu texto entra? Eu digo, olha, ficou fácil responder. O nosso viés é o cidadão. Cidadania. É o cidadão, a cidadania. Então, a informação correta, completa, não vai induzir a erro de julgamento, ela tem lugar no observatório, porque o cidadão, de novo, repetindo, tem o direito de receber uma informação honesta e íntegra, vindo ela de empresa, de governo, de empresa pública ou privada, de empresa estrangeira ou nacional. Toda a comunicação que chega ao cidadão tem que ter qualidade. Então nós estamos com muito assunto, porque a comunicação que está chegando ao cidadão, infelizmente, não está nos melhores padrões de qualidade. Professor, desculpa. Só antes de você entrar, Soraya, professor, o senhor escreveu 11 livros, são obras extraordinárias. Eu recebi informação do João Luciano, que é um dos seus colaboradores no Observatório. Um caro amigo, um jornalista. Um bom amigo, um jornalista que tem um futuro aí brilhante pela frente, a meu ver. Sim. Um dos livros que o senhor escreveu é este aqui, Relações Públicas e Marketing. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, se possível, qual é o conteúdo desse livro. É muito difícil, é um livro que tem mais de 300 páginas, que o senhor traçasse um pouquinho, qual é o cerne das questões que o senhor aborda aqui entre relações públicas e marketing. Bom, dos meus 11 filhos, você escolheu o predileto, né? Sim. Então, e ele, de fato, acaba retratando o mesmo momento que eu vivo hoje. Porque, justamente, quando eu propus essa convergência entre comunicação e administração, eu estava ainda na escola de comunicação.
como professor na Faculdade de Comunicação Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu preparei esse livro como um conteúdo para os meus estudantes da cadeira de assessoria e consultoria, que eu comecei a dar em 2005, 2006. Em 2008, então, eu preparei esse material, né? E esse material foi gerar um convite para que eu me transferisse para a Faculdade de Administração da mesma universidade. Coisa muito rara, devia poder acontecer mais. As universidades deveriam permitir aos professores que eles talvez mudassem de área ao longo de sua trajetória. Hoje não funciona assim, você faz concurso para um departamento e fica nele. Então eu estou muito feliz, porque eu sempre tive o enfoque, sempre dei a cadeira de administração e assessoria, e gosto muito da área de gestão. E aí, propondo a convergência, eu hoje estou lá e vejo o interesse que há de futuros contadores, futuros administradores, nos conteúdos que a comunicação pode prover. Então, outro dia eu estava na Associação Comercial do Paraná e tinha uma mesa grande com empresários. Eu disse assim, eu vim falar com vocês sobre comunicação. Só que não é imprensa nem propaganda. Aí eles ficaram, mas então o que é? Então, tem aí uma comunicação organizacional, que é a comunicação interna, a comunicação administrativa, a comunicação mercadológica e a comunicação institucional, que podem ser muito úteis à governança, e é disso que eu trato nesse livro. Professor, desculpe. Professor, as palavras-chave do Observatório da Comunicação Institucional é engajamento do cidadão e pluralismo. Sim, nós somos uma entidade plural, lusófona. São 9 países da comunidade de países da língua portuguesa, né, da comunidade lusófona. Nós temos já recebido colaborações de Cabo Verde, de Angola, de Portugal. Temos uma parceria em Portugal com o site de mulheres, mulheres executivas. Estão lutando lá em Portugal pelas mesmas coisas que as mulheres lutam no mundo todo, que é igualdade na remuneração, presença na cúpula, na hierarquia, nas organizações. O executiva.pt, o site lá em Portugal. Qual é o site, professor? Executiva.pt, da jornalista Isabel Canha e da Maria Serina. São 2 jornalistas. A Isabel escreveu na Exame durante muito tempo. Quer dizer, nós estamos felizes com a vinda de mais pessoas colunistas, articulistas, inclusive de outros países, para compor nosso portal. E qual é o site do Observatório? Não falamos o site, quem estiver nos assistindo, qual é o site do Observatório, professor? É o www.observatório da comunicação, sem tio e sem cedilha.org.br e também observatório.com.pt. São 2 sites. Estão lá o pessoal de Portugal acessar via o observatório.com.pt. Qual é o futuro da comunicação? Como é que o senhor vê o novo comunicador, o aluno que assiste às suas aulas na universidade? Como é que o senhor vê esse aluno? Ele está imbuído da importância do papel que ele vai desempenhar na profissão? Olha, eu tive a oportunidade de atuar durante 7 anos no curso de pós-graduação da Universidade Federal de Juiz de Fora, que é um curso pioneiro de comunicação empresarial. Quer dizer, quando a pessoa, mesmo jornalista, sai da redação e vai trabalhar numa empresa. Isso está acontecendo muito. Sim. Não é? Então, o futuro é de queda de fronteiras, daqueles papéis que falamos aqui. Os tradicionais de outrora. O radialismo, o jornalismo, as relações públicas, a propaganda. Por quê? Porque o executivo que contrata uma pessoa para cuidar de sua comunicação, ele está contratando hoje uma pessoa e ele quer que essa pessoa cuide da mídia paga, do release, do envelopamento do ônibus, do evento. Isso o sujeito as redes sociais. Também. Que não falamos ainda. Exato. E o sujeito vai dizer assim, não, isso eu não faço porque eu sou jornalista, não cuido de propaganda. Ele perdeu o emprego.
Isso acabou, né? Exato. Antigamente, quer dizer, nós pregávamos, o livro que eu sempre recomendava para assessoria de comunicação era o ACS, Assessoria de Comunicação Social, da Elisa Coplin, que inclusive é colunista no Observatório, e do Ferrareto, do Luiz Arthur Ferrareto. Eles pregavam que a assessoria ideal tinha que ter 3 pessoas: o jornalista, o publicitário e o relações públicas. Isso é ideal, só que isso é caro. As empresas, elas estão encolhendo. Então elas vão dispensando as pessoas. Elas dispensam primeiro o publicitário, que fica terceirizado. Não, aliás, elas dispensam primeiro o RP, depois o publicitário, e elas ficam por último com o jornalista, porque o jornalista tem esse glamour, tem esse charme do jornalista. Então todo executivo, todo capitão de indústria quer um jornalista para chamar de seu. Entendeu? Para ir lá na imprensa, cuidar da notícia boa, neutralizar um pouco a notícia ruim. Quer dizer, fica encolhido. Agora, se o jornalista não cuidar de aprender essas outras disciplinas, sobretudo a área digital, hoje... Que é fundamental, sine qua non. Hoje tudo é digital. O jornal foi para o digital, a TV foi para o digital, o rádio está no digital. Então, conhecer cibernética, conhecer esse ambiente, a cyberesfera ou a infosfera, é fundamental. E o futuro da televisão é a internet. Não, já é, né? Já tem alguns artigos científicos aí circulando há 3, 4 anos, com o seguinte título: Internet é vídeo. Então, o Observatório, inclusive, tem sido muito cobrado da sua produção em vídeo, porque há muitos textos para serem lidos, colunas, artigos, e as pessoas querem uma informação rápida com imagem. O advento da informação digital, o senhor não vê que, não sei, com a sua leitura, não existe uma fragmentação de conteúdo? Nós estamos enfrentando, vivenciando uma fragmentação da notícia? Sem dúvida. Agora, essa fragmentação... Ela não é divulgada em totum. Ah, não. Isso é um problema, né? O problema das notícias cada vez menores. Exatamente. O efeito Twitter. Exatamente. Que já era o lead. Mas o lead trazia você para a notícia e você lia... Como é que o senhor vê esse processo da fragmentação? Esse processo é perigoso, porque eu ainda anteontem conversava com um jornalista amigo, o Marco de Cardoso, e ele dizia, professor também, e ele dizia, como jornalista, a dificuldade que ele estava tendo de lidar com os colegas quando uma notícia ela ficava só na manchete. E às vezes a manchete com assim, um viés trocado. Uma notícia que seria positiva, colocada como uma notícia neutra ou negativa. Então, essa fragmentação acontece. Agora, pode haver um bom aproveitamento com o empreendedorismo no jornalismo. Isso é um assunto muito importante. O empreendedorismo no jornalismo, o surgimento de novos veículos, entendeu? E aí eles serem nicho. Nicho. Aí a fragmentação pode ser bem aproveitada. Você vai no nicho e no nicho você aprofunda. Então, o site que fala tudo sobre gatos. Então, você busca e você vai saber bastante coisa lá. Vai para um hot site e tem lá a informação mais definida, exatamente, mais detalhada. Aprofunda, né? Agora, tem um outro problema, que é o problema da gratuidade. A cultura da gratuidade na internet é um problema, porque o jornalismo profissional tem custo. Sim. Esse estúdio, né? Esses equipamentos, sim, esses operadores, sim, isso tudo tem custo. Então, as novas gerações que se acostumaram a consumir música, consumir filme, consumir conteúdo sem pagar por ele, isso gerou, inclusive tem um livro do Jaron Lanier, sim, que eu cito no Observatório, ele está citado lá no Observatório, Jaron Lanier, ele é um crítico da cultura da gratuidade, porque ela não paga pelo trabalho humano. Então, é um igual, né? Como é que eu quero ler o que você escreveu sem te manter? Talvez você vai querer ouvir a minha música também sem me manter. Entendi. E nós precisamos nos mantermos, né? Ambos. Então, isso é um desafio. Professor, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, mas antes de encerrar o programa, eu soube que o senhor vai prestar uma homenagem a uma das papisas do segmento de relações públicas no Brasil,
professora Vera Giangrande. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho. O senhor hoje é um dos papas Não. do segmento de relações públicas no país. O senhor é um homem extremamente referendado, conceituado, conhece profundamente o mix de comunicação em geral. Eu gostaria que o senhor falasse sobre essa homenagem que o senhor vai prestar à professora Vera Giangrande, que faleceu não faz muito tempo. Eu sou um sortudo. Na verdade, eu tive mestres muito bons e professor é isso, ele recebe e precisa passar adiante. Sim. E a Vera, eu tive com a Vera em 82, aqui em São Paulo, numa entrevista ela de emprego. Talvez ela me chamasse, eu já estava morando no Rio, mas eu estava empregado. Pão de Açúcar? Não, na Informe. Informe. Perfeito. E a Informe a Informe está ali com o sócio da Vera, no Roberto. Agora eu me lembro, esqueci também o nome. Mestieri. Mestieri, exatamente. Roberto Mestieri. Mestieri, exatamente. Ele está no vídeo e ele menciona a Vera. E eu estive com a Vera e ela me disse, mas você tem uma carreira numa empresa. Eu era auditor. Ela disse, você para começar na Informe, você tem que sair do patamar que você está e começar tudo outra vez. Não dava para mim, que eu já tinha família e tal. E foi um belíssimo momento de conhecê-la. E ela foi um ombudsman. Sem dúvida. Do Pão de Açúcar, primeira e única. Exatamente. Quer dizer, que é uma coisa que os brasileiros não estão acostumados. Que é a figura da empresa que está lá dentro para defendê-lo. Para defender o cidadão ou cliente lá dentro. O consumidor. Então, toda a loja do Pão de Açúcar tinha a foto da Vera Giangrande. Fale comigo. Uma coisa magnífica de credibilidade, trazendo a credibilidade institucional para uma pessoa. Transparência. Não, e transparência, porque ela recebia as pessoas. Então, só para te dizer, o Observatório quer homenagear, vai homenagear não só a Vera Giangrande, como também o Roberto Porto Simões, que é um professor gaúcho, falecido também há pouco tempo. Porque se a gente não lembra essas figuras de essência, de base, o que acontece com a gente? Vai dizer que o Brasil começou comigo? Não dá, né? Professor Manuel Marcondes Neto, presidente do Observatório da Comunicação Institucional, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Foi um privilégio conversar com o senhor. Foi uma aula magna de sabedoria no setor de comunicação e relações públicas. Muito obrigado. Soraya, muito obrigado. E oportunamente vamos chamá-lo novamente. Eu agradeço muito, Caetano e Soraya, a oportunidade. Primeiro Escalão volta na próxima quarta-feira. Até lá. Muito obrigado.